Olá, seja bem-vindo. Hoje veja a entrevista ao senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais. Senador, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. De antemão, agradeço por o senhor ter aceito o nosso convite. Uma grande honra, eu que agradeço a oportunidade. Senador, o Senado aprovou um parecer que torna a presidente Dilma Rousseff, a presidente afastada, ré por crime de responsabilidade. O senhor foi autor desse relatório, um relatório em que o senhor fala em atentado à Constituição e que a presidente, ao abrir os créditos suplementares, ao movimentar recursos de bancos públicos, cometeu as chamadas pedaladas fiscais. Queria perguntar para o senhor se o senhor em algum momento teve dúvidas sobre o crime de responsabilidade, que ela teria, que o governo teria cometido esse crime, e se o senhor em algum momento chegou a pensar que o seu parecer poderia ser rejeitado. Em primeiro lugar, veja bem, o processo é um processo complexo. Ele se inaugura com uma fase que é o chamado parecer da admissibilidade, para nós verificarmos tão somente se existem indícios, não provas ainda, indícios se o crime foi cometido. E, de fato, inclusive em razão do entendimento que nós tivemos pelo Tribunal de Contas da União, os indícios foram bem colocados. E o meu primeiro parecer, ainda no mês de maio, foi pela admissibilidade do processo, para entrarmos então numa fase de provas, de instrução. Até aquele momento ninguém poderia afirmar se o crime teria ou não acontecido, e havia os indícios. E aí nós tivemos a segunda fase, longa, complexa, que foi a fase de instrução, com depoimento de testemunhas, juntada de documentos, realização da perícia, tudo isso foi feito durante esse período da instrução processual. E naquele momento, enquanto esse processo se sedimentava, nós fomos formando o nosso juízo, a nossa convicção, a nossa impressão no sentido que, de fato, os crimes em relação aos quais ela está acusada, crimes de responsabilidade, é que me permita um breve parêntese, eu sempre critico um pouco a expressão crime, porque o crime de responsabilidade não é um crime comum. Nós não estamos no mundo do direito penal. Muitas vezes fala crime, a pessoa assusta um pouco e confunde crimes contra a vida, contra a integridade física, contra o patrimônio. Não é nada disso. Na verdade, são infrações político-constitucionais que são feitos mediante atentados à Constituição. Entre eles, a lei orçamentária, que foi exatamente o inciso principal do artigo 85 da nossa Constituição, no qual houve o descumprimento. Bom, como o senhor disse, essa primeira etapa foi da admissibilidade. Agora o Senado julga o afastamento definitivo da presidente. Eu queria saber qual é a expectativa do senhor, quantos votos o senhor acha que cada lado nessa história vai ter. Inicialmente 59 a 21, né? Largamos desse patamar. Qual que é a ideia do senhor? Na realidade, o primeiro parecer foi de 55 a 22. Lá atrás em maio, que é a admissibilidade. Agora na pronúncia, quando as provas ficam consolidadas, foi 59 a 21. Então nós tivemos um acréscimo de 5 votos. Naturalmente eu posso também considerar que isso deveu-se um pouco, pelo menos parcialmente, ao nosso trabalho na relatoria com a consolidação dessas provas. Então isso é um ponto importante. Agora é muito difícil essa altura... Vou fazer aqui um parênteses então. O senhor acha que o parecer do senhor foi decisivo para... enfim, definir alguns votos, né? Alguns senadores se diziam indecisos até bem pouco tempo atrás. Eu não posso ter a pretensão de dizer que ele foi decisivo para ninguém, mas eu posso ter pelo menos a convicção que ele é um parecer robusto, um parecer bem fundamentado. Vários senadores me cumprimentaram, leram o parecer todo, que é muito longo, e perceberam no encadeamento das ideias, na identificação das provas ali colocadas, de fato, que os crimes ocorreram. E permitiu, então, essa votação de 59. Agora, é muito difícil saber, no julgamento final, qual será o resultado. Até porque, é sempre bom lembrar que um processo de impeachment, nessa terceira e última fase, que é o julgamento, o senador, ele é um juiz soberano. E é um julgamento parecido com o tribunal do júri, no qual o jurado vota sem motivação. É o mesmo caso aqui. Não há necessidade de motivação. É uma convicção pessoal, o seu livre convencimento que vai levar a fazer a maioria de 2/3 ou não, para o afastamento definitivo. E é bom lembrar que nessa fase, a terceira fase, nós temos novamente provas. Nós teremos novamente depoimentos, testemunhas, teremos o debate da acusação e defesa, poderemos ter eventualmente, previsto, o depoimento da senhora presidente, caso exista essa estratégia de defesa. Você acredita que ela vai aparecer? É difícil também nós antevemos, porque isso dependerá fundamentalmente da estratégia da defesa. Cabe à defesa decidir pela presença dela ou não. Então, qual será o resultado? Eu não posso antever. O que nós observamos nesses últimos
nos debates da semana passada, que foram os debates que levaram à votação do parecer da pronúncia por 59 votos, ou seja, 5 acima do quórum mínimo necessário, é que se consolida uma maioria pela manifestação pública dos senadores. Mas, volto a dizer, respeitando o processo, a defesa, a acusação e os próprios senadores, nós temos de aguardar o julgamento final. Você citou uma questão agora há pouco sobre o crime de responsabilidade. O senhor disse que não gostava, inclusive, de usar essa palavra especificamente e fez ali uma distinção do lado penal. Bom, na defesa dela, alguns aliados tentam massificar a ideia, insistem na tecla, dizendo, mas a presidente Dilma Rousseff é honesta. Eles batem muito nessa tecla para daí se chegar à retórica deles, do golpe. O senhor acha que as pessoas entenderam que a presidente cometeu um crime fiscal? O senhor acha que as pessoas entenderam exatamente o que foi a pedalada, a questão constitucional? Ou o senhor acha que essa coisa da presidente é honesta, o PT roubou, o PT não roubou? Porque isso, de certa forma, se mistura ao momento político que nós estamos vivendo, muito conturbado, uma crise ética, uma crise moral, né? O senhor acha que as pessoas compreenderam isso? Eu acho que as pessoas que se dedicaram a compreenderam. Por que motivo? Primeiro que no âmbito desse processo, nós não estamos discutindo nada relativo à honestidade A, B ou C. Nós estamos discutindo, de fato, infrações de natureza orçamentária, que são graves. Até porque são graves, porque elas têm uma consequência na vida do cidadão comum. Porque não há dúvida alguma, como eu, pelo menos, pretendi demonstrar no meu relatório, que a realização dessas pedaladas, especialmente das pedaladas, e também o desrespeito ao Congresso em relação à abertura dos créditos, tiveram uma contribuição muito grande a essa crise econômica que nós vivemos e que acabou levando ao desemprego de milhões, a um processo de descrédito do Brasil em termos de investimentos, perda do grau de investimento, e tudo isso levou à queda do PIB 2 anos seguidos, o que é muito grave. Então, acho que as pessoas têm o sentido que a lei orçamentária é importante. E nós estamos modificando, é claro, um patamar e percebendo que a questão orçamentária hoje no Brasil é delicada e deve ser enfrentada de maneira firme para prestigiar a lei de responsabilidade fiscal e as normas constitucionais que são próprias do orçamento. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo interino do presidente Michel Temer, que muito provavelmente, a partir do próximo mês, passa a ser um governo efetivo? Muitos críticos já estão dizendo que a lua de mel dele com o empresariado, com parte do mercado, já estaria perto do fim, porque o discurso é bom, mas as medidas na prática não teriam sido implementadas. Eu queria ouvir a avaliação do senhor e já emendar uma segunda pergunta, saber se dá tempo de fazer as reformas que são necessárias, estruturais, estruturantes, mas que dependem de aval do Congresso e são impopulares, de certa forma. Bem, na verdade, é uma resposta complexa, uma pergunta também complexa. Em primeiro lugar, eu propositalmente me afastei um pouco do meu partido nas tratativas que tiveram com o presidente em exercício por razões óbvias. Então, até para me proteger de qualquer tipo de imiscuir-me nas questões do governo, sendo relator do impeachment, eu não participei das reuniões, dos encontros que tiveram entre o PSDB e o presidente em exercício da República. Agora, é claro que se percebe que o clima político melhorou da saída da presidente para cá. Isso é um dado objetivo, notório, que não preciso nem eu alegar aqui para perceber que isso de fato existiu uma certa calma, pelo menos, no Congresso. Percebeu-se também um clima maior de esperança nos atores econômicos. Então é claro que nós precisamos que isso dê continuidade. Caso haja confirmação e pelo julgamento do afastamento da senhora presidente e a sua posse como presidente pleno, digamos assim, as medidas que são necessárias e que ele próprio já anunciou devem ser implementadas. Se são medidas impopulares ou não, são medidas que terão efeito imediato ou a longo prazo, acho que caberá ao próprio governo perceber. Não há dúvida que o Brasil está hoje num momento de transição. E esse momento de transição exige medidas que sejam corajosas, verdadeiras e que sinalizem para o desenvolvimento do Brasil. O que nós não podemos permitir e tolerar é conviver com esses indicadores. Desemprego, serviços públicos em franca decadência, dificuldades de manutenção mínima das questões objetivas de responsabilidade do poder público, estados e municípios praticamente quebrados, indicadores de inflação delicados, descrédito internacional. Então nós temos que reverter isso com muito empenho e certamente o governo, espero eu,
tenha a coragem necessária a assumir essa bandeira e realizar essas medidas. Uma das possibilidades aventadas é que, ao se tornar um governo efetivo, o presidente Michel Temer reformule, de certa forma, o seu ministério. O PSDB hoje participa do ministério do presidente Michel Temer. O senhor acha que o PSDB deve seguir até o final do governo Michel Temer, integrando esse governo, fazendo parte da base de apoio parlamentar e ministerial, até porque o PSDB tem mais de um postulante à presidência da República? Veja bem, na realidade o PSDB, quando houve o afastamento, e eu volto a dizer, acompanhei, não participando das reuniões sobre a composição, propositalmente, mas houve um grande clamor popular para que o PSDB participasse, até porque o PSDB tem bons quadros, como aliás ofereceu ao governo. Os 3 ministros são ministros de altíssima qualidade que integram o governo do presidente Temer. Então me parece de fato que o PSDB tem condições de permanecer no governo, ajudando o Brasil nessa fase de transição, de recuperação. Agora, é claro que vai depender das conversas políticas entre o partido e o presidente, para perceber quais serão as grandes diretrizes e os rumos, para que estão ou não de acordo com aqueles princípios fundamentais que o PSDB elenca como imprescindíveis para o desenvolvimento do Brasil. Concluo então, falando de PSDB, a Lava Jato mostrou que havia um núcleo central de comando do propinoduto, né, da Petrobras, que depois se espalhou para outros órgãos estatais, PT, PMDB e PP. De certa forma, ao longo da Lava Jato, à medida em que ela foi se espalhando, outros partidos foram citados, outros políticos e partidos, de certa forma. O PSDB, o partido do senhor, também foi citado. Há um temor de que, de certa forma, lá na frente, a Lava Jato vá enredar, inclusive, o seu partido e partidos de oposição? Bem, o PSDB já manifestou de maneira pública, muitas vezes, sem nenhum temor ou sem nenhuma dificuldade, que qualquer tipo de apuração deve ser feita contra qualquer acusação, claro, resguardado e permitido amplo direito à defesa, mas que o partido não vai passar a mão, numa linguagem popular, na cabeça das pessoas que tenham cometido atos irregulares. Devem ser penalizados e vão responder pelos seus atos. Agora, o partido, ele não terá nenhum comportamento institucional em relação a pessoas que, porventura, tenham comprovadamente realizado atos ilícitos. Então, uma decisão que o partido tomou, já declarou isso de maneira muito clara, não só pelo seu presidente, mas como pelo nosso líder no Senado, o senador Cássio. Então, a situação é essa. Agora, vamos aguardar o que eventualmente pode vir ou pode não vir dentro do ambiente hoje no Brasil de uma modificação profunda dessas práticas, o que é positivo para a política brasileira. Deixa eu pegar esse gancho, então. O senhor falou em modificações profundas. Qual é o efeito, na opinião do senhor, da Lava Jato e de tudo o que aconteceu? Por exemplo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, usou uma expressão recente, falou que havia um modo degenerado de fazer política. Qual é o efeito da Lava Jato nas urnas? Nós estamos aí há 2, 3 meses das eleições municipais, mas são eleições. O efeito já está comprovado, porque, inclusive, por consequência de todo o quadro que foi colocado, o Congresso modificou a legislação relativa ao financiamento, vedando o financiamento por empresas e permitindo tão somente financiamento por pessoas físicas ou do fundo partidário. Então nós já teremos eleições agora que serão eleições extremamente singelas, modestas, sem recursos. Então já vai uma modificação profunda, um verdadeiro laboratório que teremos em termos de recursos para as eleições. Até porque no Brasil nós não temos muita tradição das pessoas físicas fazerem as doações. Vamos ver agora que com essas modificações se isso ocorre, porque de uma forma ou de outra a campanha tende a acontecer. Pode ser que também com um desdobramento disso, nós tenhamos no futuro a necessidade, que eu pessoalmente advogo, de termos o voto distrital, que eu acho que fica até mais barato e eu pessoalmente acho que é mais democrático até do que da lista proporcional. Então são consequências práticas que vêm dessas novas medidas e da realidade colocada, inclusive, pelo pronunciamento dito do Dr. Janot. Sei que ainda está um pouco longe, nós estamos há 2 anos aí do próximo pleito nacional, se tudo correr da forma como vem se desenhando, mas o seu partido já
tem pelo menos pré-candidatos à presidência da República. O senador Aécio Neves, do seu estado, o chanceler e ex-governador de São Paulo, José Serra, e o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Qual dos três é o seu candidato à presidência? E não há nenhum segredo que é claro que o meu candidato, como já foi em 2010, quando não foi candidato e foi em 2014, é o senador Aécio Neves, por motivos óbvios, né? Não só por ser meu estado, pela proximidade que tenho com ele, pelo fato de ser testemunha do seu governo, o quanto realizou em Minas Gerais e da sua capacidade de trabalho e dedicação. Agora, o partido, eu acho que é um partido feliz de ter 3 nomes com essa expressão para oferecer ao Brasil, 3 nomes do mais alto quilate. Qualquer um dos 3 que venha a ser escolhido, certamente será um grande candidato. Não corre o risco do partido chegar lá, mais uma vez, envolto numa disputa fratricida, que pode gerar, inclusive, complicações depois nas urnas? Eu acho que não, até porque já falaram isso no passado e não ocorreu. Falaram isso em relativo a 14, que a candidatura do Aécio geraria uma reação de São Paulo. Ao contrário, ele venceu bem em São Paulo e nós não ganhamos em Minas, para demonstrar bem como a eleição em Minas presidencial é difícil. Então, quando acusavam que Minas não estava dando os votos necessários, foi comprovado agora, porque de fato o eleitorado mineiro ele tem uma composição com eleitorados em razão da desigualdade regional do Estado, que acabam que tem uma influência muito grande do PT, especialmente na região norte do Estado, na região leste. Eu ia perguntar para o senhor por que então Exatamente, que Minas não deu os votos ao Aécio, até porque o senhor é ex-governador. Né? Isso, e ganhei a eleição para o Senado com uma frente muito grande, porque as pessoas distinguem a eleição presidencial das eleições regionais. E sem contar que no caso da eleição de 2014 em Minas Gerais, houve uma campanha de fato muito sórdida contra a candidatura do Aécio, também notória, através de panfletos, apócrifos, mentiras, insinuações, inverdades, que foram ditas de maneira muito enfática. Houve um caso até que foi objeto de decisão judicial e análise processual dos Correios, que tiveram até um comportamento equivocado por parte de algumas de suas lideranças, que não foi distribuída a correspondência dos nossos candidatos. Então, isso tudo levou a esse ponto. Então, voltando à sua indagação original, isso demonstra, de fato, que essa unidade haverá. E tenho certeza que agora Minas Gerais, percebendo a realidade do PT, vai ter um comportamento eleitoral diferente. Muito bem, eu conversei com o senador Antônio Anastasia, do PSTB de Minas Gerais, a quem mais uma vez agradeço pela gentileza. Muito obrigado, eu que agradeço. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até o próximo programa.